Petrópolis, 1882. Para eles, a Igreja do Rosário era um símbolo de caridade vazia, um palco para exibir sua piedade enquanto nossas almas definhavam sob o chicote. Mas para nós, escravos e libertos de Petrópolis, o Rosário era o ponto de encontro de uma maldição, uma promessa de justiça que não viria do céu, mas de nossas próprias mãos. A elite imperial nos oprimia, mas naquela noite, no coração de sua própria fé, eles colheram o que plantaram. Eu sou João, e esta é a história de como a Igreja do Rosário se tornou o altar de nossa vingança e a maldição que os libertou. Mas antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias trazemos novas histórias de heróis esquecidos que a história oficial tentou apagar. Deixe seu like e conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Queremos saber até onde a voz da resistência chegou. Mas esta não é apenas uma história de vingança. É o relato de como a hipocrisia e a crueldade podem profanar um lugar sagrado, transformando a fé em faísca para a mais brutal das retribuições. Para entender como a Igreja do Rosário se tornou palco dessa rebelião, precisamos voltar ao dia em que o Coronel Almeida decidiu que nem mesmo o altar seria um refúgio para os nossos, quando a caridade dos brancos queimou nossos lares e uma promessa de silêncio significaria a morte de uma família inteira. Petrópolis, a cidade imperial, um paraíso para a corte, um inferno para nós. Enquanto os senhores desfilavam suas sedas e joias, nossas costas carregavam o peso de seu luxo. Eu era João Rosário, um carpinteiro de 40 anos. Minhas mãos, calejadas pela madeira, construíam os móveis finos e os telhados das grandes casas. Mas em segredo, essas mesmas mãos moldavam a esperança de um povo. Eu era filho de escravizados, nascido naquelas terras serranas, e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário era meu refúgio, minha trincheira. Era uma fachada de devoção, sim, mas por trás dela, éramos a voz silenciada. Eu era essa voz. Nosso bairro, um amontoado de barracos e sonhos, ficava na beira da opulência imperial. De lá, víamos os jardins floridos, as fontes borbulhantes, o palácio que esbanjava a riqueza que nós produzíamos. Mas o império não se contentava. Queria mais espaço, para seus jardins de verão, para suas festas, para o ego de uma elite cega. Certa manhã, a notícia veio como um tapa na cara. Demolição. Sem aviso. Sem dó. Nossos lares, feitos com suor e esperança, seriam varridos. "Não podem fazer isso!" gritou uma mãe abraçando seus filhos. "É ordem do imperador!" berrou um capataz, chicote em riste. Eles vieram com tochas, incendiando os barracos. A fumaça escura subia aos céus, levando consigo o cheiro de madeira queimada e a esperança de um povo. Vi minhas vizinhas chorando, suas poucas posses virando cinzas. Eu tentei argumentar, usar minhas palavras, meu conhecimento das leis que eles mesmos ignoravam. Fui silenciado. João sentiu o coração apertar, mas manteve o semblante calmo. Seu papel era ser a rocha, o farol. Ele ajudou a resgatar o que pôde, a amparar os mais velhos, a acalmar os mais novos. A raiva borbulhava, mas a estratégia exigia paciência. Por hora. Mas a paciência se esgotou. A gota d'água não foi o fogo que consumiu nossos lares. Foi o fogo que consumiu nossa fé. Elias, meu sobrinho, um jovem de 20 anos, era a chama da Irmandade, cheio de vida, de ideias. Ele se atreveu a questionar em voz baixa a hipocrisia da caridade da Igreja do Rosário. Aquela mesma igreja onde a elite rezava, abençoava os chicotes e fingia piedade. Foi num domingo, após a missa dos senhores. A igreja ainda cheirava a incenso e falsidade. Elias estava nos fundos, varrendo, quando o Coronel Almeida entrou. Almeida, o benfeitor da igreja. O homem que, com uma mão, doava moedas, e com a outra, ordenava açoitamentos. Ele tinha ouvido os murmúrios de Elias. "Então, o moleque insolente acha que sabe mais que o Coronel Almeida?" A voz do coronel ecoou, fria como metal. Elias tentou recuar, mas os dois capatazes que acompanhavam Almeida o agarraram. "Soltem-no!" gritei, dando um passo à frente.
Eu estava ali, observando, sentindo o ar pesado. Almeida riu, um som seco e cruel. João Rosário, o carpinteiro que pensa que é padre. Seus sermões de rebeldia não me enganam. Ele se aproximou do altar, pegando um crucifixo de madeira. Este local é sagrado, João, mas não para seus vermes. Ele se virou para Elias, que lutava nas mãos dos capatazes. Este garoto, ele profanou minha igreja com sua insolência. E então, Almeida fez o impensável. Com o crucifixo quebrado, ele começou a espancar Elias ali, no chão de mármore do altar. Cada golpe era um eco de nossos sofrimentos, um tapa na face da nossa fé. Elias gritava, seu corpo jovem se contorcendo. O sangue manchou o branco do altar. Eu senti um tremor percorrer minha espinha. Não era só a dor de Elias, era a dor de todos nós, profanada naquele lugar que deveria ser de consolo. Almeida parou, ofegante, o crucifixo em pedaços na mão. Se você, João Rosário, abrir a boca sobre isso, sobre os barracos, sobre qualquer coisa, eu venderei Elias, e sua mãe, e todos os seus irmãos, um a um, para as fazendas mais distantes. Nem o nome deles você vai lembrar. Ele me encarou. Seus olhos, gélidos, prometiam o inferno. Meu olhar, antes calmo, endureceu. Eu não respondi com palavras, apenas um aceno de cabeça. Mas dentro de mim, algo se partiu. E no lugar da dor, nasceu uma frieza cortante. A Igreja do Rosário não seria mais um lugar de hipocrisia para eles. Seria o altar da nossa vingança. A vida em Petrópolis era um conto de dois mundos. Para a elite, era o refúgio do verão, a brisa fresca da serra, os saraus elegantes e as missas dominicais na Igreja do Rosário, onde desfilavam em seus melhores trajes como anjos de alva hipocrisia. Para nós, era a labuta incessante, o sol a pino nos campos, o suor que lavava as ruas de pedra e construía os palacetes, enquanto nossas vidas eram moldadas pelo chicote e pela fome. Nossos barracos, encravados nas encostas, eram nosso pedaço de chão, paredes de barro e madeira, tetos de sapê. Não era muito, mas era nosso. Era onde nossos filhos nasciam, onde as histórias dos ancestrais eram sussurradas à luz de velas, onde encontrávamos um respiro da crueldade diária. Eu, João Rosário, passava meus dias na carpintaria do Coronel Almeida. Minhas mãos, hábeis com a madeira, transformavam árvores em peças de arte para as mansões. Bancos talhados, portas adornadas, púlpitos para a igreja. A ironia não me escapava. Construía o mundo deles com as mesmas mãos que eles desejavam ver acorrentadas. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário era o coração pulsante da nossa comunidade. Não era apenas um ajuntamento para rezar. Era onde nos víamos como irmãos e irmãs. Era onde a dor se dividia e a esperança se multiplicava. Sob o manto da fé, discutíamos, cochichávamos, sonhávamos. Eu era o elo, o orador que, com palavras calmas, acalmava os corações e, com um olhar, incendiava as almas. Minha fé era profunda, não nos deuses dos opressores, mas na força do meu povo. A crueldade era o ar que respirávamos, açoitamentos por qualquer deslize, filhos vendidos por um mero capricho, mulheres desonradas, seus gritos abafados pela noite. O Coronel Almeida personificava tudo isso. Ele, que se portava como um homem de Deus, era o diabo em pele de cordeiro. Na missa, curvava a cabeça em oração. No engenho, seus olhos brilhavam com o prazer da dor alheia. Lembro-me de um dia, a filha de uma vizinha, pequena ainda, foi punida por quebrar um vaso na casa grande. Almeida a trouxe de volta, as costas sangrando. Isso é para aprender a ter cuidado com o que não é seu, disse ele, a voz calma, mas os olhos cheios de malícia. A mãe da menina caiu de joelhos. Piedade, coronel, ela é só uma criança. Almeida apenas sorriu, um sorriso que gelava a alma. A piedade é para os que a merecem, mulher. E escravos não merecem nada além da chibata. Nós, da Irmandade, nos reuníamos nos fundos da igreja, em um pequeno cômodo de sacristia, longe dos ouvidos curiosos. Lá, eu tentava manter a chama acesa. Não desistam, meus irmãos. Eu dizia, a voz baixa, mas firme. A fé é nossa armadura, a esperança, nossa espada. Um dia, a justiça virá.
Mas a demolição dos barracos, isso foi um golpe duro. Onde vamos morar, João? Perguntou a velha Maria, suas poucas panelas nos braços. Nossa casa virou fumaça. Eu segurei sua mão, os olhos buscando os dela. Não se preocupe, Maria. A Irmandade vai ajudar. Reconstruiremos. Nem que seja com nossas próprias mãos, sob um novo teto. Mas o novo teto que eles nos deram era o céu aberto e o chão, a terra fria. Acamparam-se em um canto da mata, sob a ameaça constante dos capatazes que rondavam, rindo de sua desgraça. A hipocrisia da elite era nauseante. Aquela mesma semana, um grande banquete foi dado na casa de Almeida, em comemoração à modernização da cidade, como eles chamavam o despejo. Os pratos finos, as taças de cristal, o riso frouxo dos senhores. E nós, servindo-os, engolindo a seco a bile da indignação. Eu era um carpinteiro. Conhecia cada tábua, cada viga, cada segredo da Igreja do Rosário. As portas que rangeiam, as passagens de serviço que os fiéis nunca viam. O sistema de ventilação projetado para o conforto dos ricos, que eu mesmo havia ajudado a instalar. Minhas mãos, que talhavam anjos no altar, também sabiam desparafusar vigas e trancar passagens. Era um conhecimento que eu usava para o meu ofício, mas que naqueles dias começou a tomar um novo propósito. Elias, meu sobrinho, ele tinha o fogo que eu por vezes precisava disfarçar. Sua juventude era impetuosa. Ele não podia ficar calado. E foi por isso que o coronel Almeida o pegou. A profanação do altar, o sangue de Elias no mármore sagrado, a ameaça de vender sua família. Naquele momento, tudo mudou. Não havia mais espaço para a paciência. A Igreja do Rosário, o nosso refúgio espiritual, foi manchada. A fé se transformou em fúria. A humanidade em uma sede de retribuição. A voz mansa de João Rosário se calou, dando lugar a uma estratégia silenciosa, calculista. A maldição que Almeida prometeu para Elias seria a maldição que cairia sobre ele e sobre toda a elite de Petrópolis. Não era mais sobre sobreviver. Era sobre a justiça, no lugar mais sagrado para eles e para nós. Aquele golpe no altar foi a linha que João Rosário jamais pensou que cruzaria. O sangue de Elias, seu sobrinho, o sangue da comunidade, manchando o mármore frio da Igreja do Rosário. As palavras gélidas do coronel Almeida, a ameaça de vender a família de Elias, ecoavam na sua mente como um tambor fúnebre. Naquela noite, João não dormiu. Seus olhos, antes calmos e observadores, agora carregavam o peso de uma decisão irrevogável. A mansidão do orador da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário se dissolveu, dando lugar a uma frieza cortante, uma resolução de aço. Ele não era mais o homem que tentava apaziguar, que buscava a justiça através da súplica e da fé. A fé, agora, tinha um novo propósito. Tornou-se a base de uma vingança que não viria do céu, mas da terra, das mãos daqueles que a hipocrisia dos senhores havia tentado esmagar. A Igreja do Rosário, de símbolo de fé vazia da elite, seria transmutada. Seria o altar da retribuição. No dia seguinte, João agiu. Com a discrição de quem navega na escuridão, ele convocou os membros mais confiáveis da Irmandade. Não uma reunião comum, com cânticos e orações. Esta seria secreta, à meia-noite. No mesmo cômodo dos fundos da igreja que, ironicamente, servia como ponto de encontro da confraria. Aquele lugar, testemunha de tantos lamentos e poucas esperanças, estava prestes a presenciar o nascimento de um plano que mudaria o destino de muitos. A atmosfera no pequeno cômodo era densa, quase palpável. Uma única vela, roubada do altar principal, tremeluzia no centro, lançando sombras dançantes nos rostos apreensivos. Elias estava lá, seu corpo dolorido, mas seus olhos ardiam com uma chama nova e perigosa. Sua dor, ainda fresca, era o catalisador silencioso daquela reunião. João entrou, seus passos firmes, mas seu semblante era de uma gravidade que raramente mostrava. Ele não usou palavras de consolo. Desta vez, suas palavras eram lâminas afiadas. Meus irmãos, minhas irmãs. João começou, sua voz baixa, quase um sussurro, mas cada sílaba carregava o peso de uma tempestade iminente. Temos orado. Temos cantado. Temos implorado. Mas o céu,
O céu parece surdo aos nossos clamores. Ou talvez, o céu esteja nos dizendo que o tempo de implorar acabou. Ele fez uma pausa dramática, varrendo os olhos por cada um dos presentes. Maria, a velha, cujos barracos haviam virado cinzas, estava encurvada, mas seus olhos lacrimejantes fixos em João. Mateus, o jovem e forte, cujas mãos calejadas pela enxada ansiavam por um propósito maior que a lavoura, cerrava os punhos. Clara, a cozinheira da casa do próprio Almeida, mantinha a cabeça baixa, mas o tremor em suas mãos denunciava a emoção. E Benedito, outro carpinteiro, seu colega de ofício, olhava com uma mistura de medo e admiração. Eles profanaram nosso lar, João continuou, apontando a cabeça para a parede que os separava do corpo principal da igreja. Profanaram a fé de Elias, o sangue de Elias. Almeida jurou que nos amaldiçoaria, que venderia Elias e sua família. Mas eu digo a vocês, a maldição será deles. E a liberdade, meus irmãos, será nossa. Um sussurro coletivo percorreu o cômodo. Não eram murmúrios de surpresa, mas de um choque profundo, de esperança e medo que se misturavam no ar. Era a verbalização de um sentimento que todos ali guardavam, mas que ninguém ousara proferir. Mas como, João? Mateus perguntou, sua voz rouca de emoção. Eles têm armas, têm os capatazes, têm o império. João assentiu lentamente. Eles têm tudo isso. Mas nós temos algo que eles subestimam. A nossa mente, as nossas mãos e a fúria que eles mesmos plantaram em nós. Ele apontou para o pedaço de madeira do altar, um fragmento do crucifixo que Almeida havia quebrado para espancar Elias. Eles usam a igreja como escudo para suas atrocidades. Nós a usaremos como arma. Não buscaremos a morte como fim, mas a justiça como caminho. Uma justiça que lhes mostrará o peso dos nossos grilhões. Aquele era o ponto de virada. A metamorfose completa, de João Rosário de um líder espiritual para um estrategista implacável. A calma exterior mascarava uma mente que já trabalhava, calculando cada movimento, cada peça do tabuleiro. Ele começou a recrutar, não apenas a pedir ajuda, mas a despertar a centelha da justiça em cada um. Elias, apesar das dores, foi o primeiro a se levantar. Seus olhos, marejados de lágrimas de raiva, encontraram os de João. Não quero mais ver minhas irmãs chorando, João. Não quero que minha família seja vendida. Farei o que for preciso. Que cada chicotada que recebi seja paga em dobro. Sua motivação era a mais visceral, a mais imediata. Ele era o coração pulsante da vingança, a ferida aberta que impulsionava a todos. Maria, a velha, voz rouca de tanto sofrer e de tanto clamar. Seus barracos haviam sido incendiados. Seu marido, vendido anos antes, não tinha mais nada a perder. Perdi meu lar, João. Perdi meu homem. Não tenho mais nada a perder, a não ser a esperança de ver esses demônios pagarem pelo que nos fizeram. Minhas pernas não correm mais como antes, mas meus olhos veem, e minha memória não falha. Conheço os horários da casa grande, as manias dos patrões. Sua sabedoria e conhecimento das rotinas da elite seriam cruciais. Ela representava as memórias de dor de gerações. Mateus, o jovem forte, com músculos forjados na labuta do campo. Ele tinha visto sua mãe apanhar por um prato quebrado, seus irmãos serem humilhados. A cena de Elias sendo espancado foi a faísca. Eu vi o sangue de Elias. Vi a maldade em seus olhos. Minha força não é para servir o chicote deles, João. É para servir meu povo. Diga o que fazer, e minhas mãos farão. Ele seria a força bruta do plano, um observador silencioso dos movimentos dos capatazes nos arredores da igreja. Clara, a cozinheira da casa do coronel Almeida, era um tesouro de informações. Ela vivia nas sombras, observando, ouvindo. Eles acham que sou muda, João, que sou invisível, mas eu vejo tudo, e o cheiro do medo deles, eu sei como senti-lo, como causá-lo. Conheço cada canto da cozinha, das despensas, e as fofocas que os criados contam. Sua posição estratégica lhe dava acesso a conversas e segredos, e sua discrição era sua maior arma. Ela era a inteligência silenciosa do grupo. Benedito, o outro carpinteiro que trabalhava com João.
Um homem de poucas palavras, mas de mãos firmes e lealdade inquestionável. Nossas ferramentas não são só para construir, João. São para consertar o que está quebrado. E o mundo está quebrado. Eu confio em você. O que precisar fazer com a madeira, eu ajudo. Ele conhecia as estruturas da igreja e era um mestre em manipular madeira, uma peça-chave para as armadilhas. Outros se juntaram. Teresa, uma servente da casa do padre, que tinha acesso aos horários das missas mais importantes e aos preparativos. E Antônio, um carreteiro que conhecia as trilhas secretas da serra. João pegou o pequeno pedaço de madeira, a lasca do crucifixo. Ergueu-o, o objeto simples e quebrado, agora um símbolo poderoso. Nossos ancestrais nos guiam, ele declarou, sua voz ressoando com a autoridade de quem carrega o fardo de um povo. Que a justiça que buscamos não seja apenas para nós, mas para todos os que vieram antes e para os que virão depois. Que esta seja a semente da liberdade. Um a um, sob a luz trêmula da vela, eles tocaram o pedaço de madeira, como em um juramento sagrado. Silêncio e lealdade. As mãos que plantavam, que cozinhavam, que serviam, que construíam, agora se uniam por um único propósito. O medo que antes os paralisava havia se transformado em um propósito frio e coletivo. A partir daquela noite, a Irmandade do Rosário se tornaria uma Irmandade da Retribuição. A maldição que Almeida prometeu seria forjada por eles. E a Igreja do Rosário, o palco da hipocrisia, se tornaria o altar da libertação. O ar no pequeno cômodo da Irmandade estava pesado, não de incenso, mas de uma expectativa tensa. A cada palavra, João Rosário desenhava na terra batida um mapa, não de um caminho para a salvação, mas de uma rota para a retribuição. Seus olhos percorriam os rostos dos seus irmãos, vendo não mais o medo, mas a chama da esperança, da fúria contida. Eles acham que nos conhecem, João começou, sua voz baixa e controlada. Pensam que somos apenas músculos e silêncio, mas nós somos os que veem, os que constroem, os que compreendem cada viga, cada tábua desta igreja. Ele bateu de leve na parede, como se acariciasse o alvo. A Igreja do Rosário será o palco, a missa de gala, o dia. E nossas mãos, as que o serviram por tanto tempo, serão as que farão a justiça. A data era crucial. A missa anual de gala. Era a ocasião em que a elite de Petrópolis se reunia, sem falta, para exibir sua riqueza e sua falsa piedade. Coronéis, barões, suas famílias, todos estariam lá, incluindo o coronel Almeida, sentado em seu banco de honra, provavelmente sonhando com novos terrenos para seus jardins, custe o que custasse aos nossos. Não podemos atacá-los nas ruas, explicou João, desenhando esquemas complexos com um graveto no chão. Seria um ato de desespero e eles nos esmagariam. Precisamos prendê-los, desorientá-los e fazê-los sentir o pavor que nos impuseram. Seu plano era uma teia complexa de sabotagem e psicologia. Usaria seu conhecimento de carpinteiro e o de Benedito, seu colega, para desmantelar a segurança do próprio templo. O sistema de traps. O púlpito, João apontou para um esboço. Eu o construí. Conheço cada encaixe, cada prego. Na hora certa, Mateus, você e Elias, posicionados nas sacristias laterais, vão puxar as travas que Benedito vai instalar. Ele vai cair. Não tudo, não para matar, mas o suficiente para causar pânico. O padre no meio do sermão, os gritos, a confusão. Benedito assentiu, seus olhos fixos no desenho. Posso enfraquecer os encaixes, substituir as cavilhas de ferro por madeira mole. Um puxão certeiro e a estrutura cede. Os bancos, continuou João. Eles se sentam em conforto, enquanto nós dobramos os joelhos. Mas esse conforto será a sua prisão. Benedito, você vai instalar nos bancos das primeiras fileiras, os dos coronéis e suas esposas, um sistema de travas de madeira que serão acionadas por alavancas sob o piso. Benedito franziu a testa. Sob o piso? Teríamos que ter acesso lá embaixo, João. Durante a missa? Não. Os bancos já terão as travas ajustadas. O que precisamos é de um acionador discreto. Maria, você conhece a igreja como a palma da sua mão. Nas limpezas da semana,
Você pode deslizar as barras de madeira que travarão os bancos, como se estivesse arrumando a base. Maria, com suas mãos nodosas, balançou a cabeça. Consigo, João. Farei como se estivesse limpando a poeira de baixo. Ninguém notará. João sorriu, um sorriso sombrio. As saídas. Temos 3 portas principais e 2 de serviço. As principais, as grandes de madeira, Benedito as travará por dentro na hora do ataque, com barras que só nós saberemos destravar. E as de serviço, Mateus e Elias as manterão sob controle. Nenhum deles escapará facilmente. A fumaça e a desorientação. A fumaça, disse João, para eles verem o inferno que criaram. Clara, Teresa, vocês conhecem as cozinhas da casa grande, os porões da igreja, as ervas, as especiarias que causam ardência, mas não matam. Precisamos de fumaça, densa, que arda nos olhos e na garganta, mas que não os sufoque para a morte, apenas para o terror. Clara, a cozinheira, levantou a cabeça. Conheço umas folhas de pimenta brava que, quando queimadas, fazem os olhos lacrimejarem sem parar. Misturadas com resina de pinho, a fumaça seria grossa e sufocante, mas não letal. Teresa, a servente da casa do padre, complementou. Nos sistemas de ventilação, João, aqueles que você mesmo instalou, podemos colocar brasas com as ervas dentro e a fumaça se espalhará rápido. Pensei em uns braseiros pequenos, disfarçados de incensários, nos cantos. Exato! A inteligência nos detalhes era assustadora. A ventilação que os conforta, agora os sufocará com o medo, o confronto e a vingança poética. E quando a fumaça estiver densa, os gritos começarem e a confusão tomar conta. João fez uma pausa, seus olhos escuros e profundos. Nós entramos, com as nossas ferramentas. Os martelos que construíram suas casas, os formões que esculpiram suas imagens. Eles sentirão o peso do nosso trabalho. Ele olhou diretamente para Elias. Você, Elias, você será a faísca, o primeiro a confrontar. E o coronel Almeida, ele é meu. Minha ferramenta de carpinteiro vai encontrar suas mãos. As mãos que assinam os documentos da nossa desgraça, as mãos que brandem o chicote. Elas não o farão mais. A imagem era visceral, brutal. A promessa de uma justiça feita à moda antiga, olho por olho, chicote por chicote. A plateia imaginária, o povo sofrido, sentia a catarse antes mesmo que ela acontecesse. Logística e fuga. Depois do caos, depois da justiça, João concluiu. Precisamos evaporar. Antônio, suas trilhas, elas serão nossas rotas de fuga. O quilombo na serra já está pronto. Será nosso refúgio. Lá seremos livres. Antônio, o carreteiro, um homem de corpo robusto e olhos experientes, concordou com um aceno firme. Conheço cada curva, cada esconderijo. Ninguém nos achará lá em cima. O plano era audacioso, meticuloso. Não era um arroubo de raiva, mas uma estratégia calculada por uma mente que aprendera a construir e a desmantelar. Eles usariam a igreja, o símbolo da opressão religiosa, contra os próprios opressores. A maldição da Igreja do Rosário não seria um mito, mas uma realidade forjada com martelos e fumaça, com a inteligência e a coragem daqueles que não tinham mais nada a perder. A data da missa de gala se aproximava. O destino de Petrópolis estava prestes a ser reescrito com as mãos calejadas dos escravos. As semanas que antecederam a missa de gala foram um jogo perigoso de sombras e sussurros. Petrópolis fervilhava com a chegada de mais membros da corte e da elite para o evento. O luxo aumentava, e com ele, a vigilância. Mas sob o véu da festa e da religiosidade, a irmandade da retribuição agia, com a calma e a precisão de carpinteiros que conhecem cada nó da madeira, cada prego do seu ofício. João Rosário, com seu semblante imperturbável, continuava seu trabalho diário na carpintaria do coronel Almeida. Suas mãos habilidosas talhavam os detalhes finais de um novo confessionário para a Igreja do Rosário. Mas cada movimento era uma simulação, um estudo. Seus olhos, que pareciam focados na madeira, registravam cada fresta, cada ponto cego, cada guarda desatento. Cena 1. A carpintaria e a tensão silenciosa. Int. Carpintaria do coronel Almeida. Noite. O cheiro de pinho e cedro paira no ar. Luz da lua entra pelas frestas,
iluminando partículas de pó. João, 40, carpinteiro, líder. Trabalha com um formão, entalhando um ornamento. Benedito, 35, carpinteiro, seu colega, ajuda a lixar uma peça. O silêncio é quebrado apenas pelo som ritmado do formão. Benedito, voz baixa, quase inaudível. O púlpito. Amanhã. O padre pediu para inspecionarmos o suporte. Direi que há um cupim. João não olha para ele. Seus olhos permanecem fixos na madeira. João. Perfeito. As cavilhas de madeira mole. Lembre-se, não é para quebrar, é para ceder. Benedito assente. Um ranger de tábuas na entrada da carpintaria faz os dois congelarem. É Clemente, o feitor-chefe, um homem corpulento e de olhar desconfiado que entra na luz da lua. Clemente. Ainda aqui, vadios? O coronel não gosta de gente vagabundeando à noite. João. Calmo. Terminando o confessionário, senhor. O padre queria para a missa de gala. Não podemos desapontar. João mostra o detalhe que está entalhando. Clemente se aproxima, seus olhos esquadrinhando o trabalho. Depois o semblante de João. Clemente. Essa missa de gala é importante para o coronel. Ele gosta que tudo esteja em ordem, especialmente na igreja. Mantenham-se ocupados. Clemente sai, a sombra gigante se arrastando. Benedito solta o ar, que nem sabia que estava prendendo. Benedito. Por pouco. Ele está mais desconfiado que o normal. João. Estão todos. É o medo que os faz assim. Mas o medo também nos torna invisíveis. Eles nos veem como ferramentas. E ferramentas não pensam. Cena 2. A falsa piedade e os olhos atentos. Inte. Igreja do Rosário. Dia. Maria se senta encurvada mas astuta. Com um pano de limpeza, ajoelha-se perto dos bancos das primeiras fileiras. Uma dama da elite, 50, snob vestida em seda, passa por ela, o nariz empinado. Dama da elite. Para sua acompanhante em voz alta, ignorando Maria. Que sujeira! Essa gente não sabe mais limpar. Mas claro, o importante é a missa. A caridade. Maria não responde. Seus olhos permanecem baixos, mas suas mãos ágeis, escondidas sob a aba do banco, deslizam uma pequena barra de madeira em um encaixe quase invisível. Um clique suave, abafado pelo murmúrio distante da dama da elite. Ela repete o movimento em outros 3 bancos. Maria. Pensamento, narração em off. Caridade. A senhora nem sabe o que é, mas logo sentirá o peso dela. Cena 3. A alquimia da vingança. Inte. Pequena cozinha de fundos. Noite. Clara. 30, cozinheira discreta. E Teresa, 25, servente do padre. Mexe em um braseiro com carvão. O ar está denso com o cheiro de ervas. Clara. A pimenta brava e a resina de pinho. Mistura perfeita. Os olhos lacrimejam, a garganta coça, mas não mata. Teresa testa, aproximando o rosto. Seus olhos se enchem de lágrimas, e ela tosse. Teresa. É forte, mas suportável. Como você disse, para o pânico, não para a morte. Os braseiros pequenos que Benedito fez. Vão caber bem nos cantos do sistema de ventilação, perto das aberturas do teto. Clara. E as trilhas? Antônio confirmou? Teresa. Sim. Seguras. Conheço um esconderijo nos porões da igreja onde podemos guardar os braseiros até a hora. Ninguém entra lá. Cena 4. Rituais secretos e juramentos renascidos. Inte. Cômodo secreto da Irmandade. Noite. A luz bruxuleante da vela ilumina os rostos. João, Elias, 20, ainda com algumas cicatrizes visíveis. Mateus, 25, forte e sério. E outros membros da Irmandade estão reunidos. Um pequeno martelo de carpinteiro, polido, repousa no centro. João. Amanhã é o dia. Eles virão em suas carruagens, com suas joias e suas consciências limpas. Vão rezar por sua fortuna, por sua caridade. Ele pega o martelo, sentindo o peso da madeira e do ferro. João. Este martelo construiu. E este martelo vai desconstruir. Não derramaremos sangue por prazer, mas para colher a justiça. Cada golpe é por um barraco queimado. Cada fumaça por um lamento abafado. Elias se levanta, seus olhos fixos no martelo. Elias. Cada dor que senti no altar será ecoada. Eu serei a primeira voz. João o olha com orgulho.
Aquele jovem, que quase foi quebrado, era agora uma lança afiada. João. A missa de gala começa ao crepúsculo. Quando o sol se puser, a escuridão não será apenas da noite. Será a escuridão da verdade que virá à tona. Não haverá volta. O juramento foi feito. A maldição está pronta para ser lançada. A tensão era quase insuportável. Os olhos de cada um dos conspiradores refletiam a mistura de medo e a adrenalina de um propósito sagrado. O cheiro de cera queimada se misturava com o hálito da coragem. As ferramentas afiadas, as armadilhas no lugar, a fumaça preparada. A noite da missa de gala, que para a elite significava luxo e celebração, era para João Rosário e sua irmandade o ponto final de uma espera de séculos. O tic-tac do relógio da igreja parecia mais alto, mais urgente. O plano meticuloso, forjado na dor e na astúcia, estava prestes a ser executado. Não havia mais tempo para voltar atrás. A noite da vingança chegou. A noite chegou em Petrópolis, vestida de gala. Carruagens luxuosas apinhavam-se nas ruas de pedra polida, conduzindo a elite imperial para a Igreja do Rosário. As luzes bruxuleantes dos lampiões iluminavam os sorrisos forçados e os trajes caros. Dentro da igreja, a música do órgão preenchia o ar, misturando-se ao burburinho das conversas e ao tilintar de joias. Era o auge da missa anual de gala, a celebração da sua fé e do seu poder. Coronéis, barões, suas esposas enfeitadas, todos sentados nos bancos de madeira nobre, os mesmos que João Rosário e Benedito haviam manipulado. Na primeira fileira, com um sorriso de satisfação presunçosa, estava o coronel Almeida, ao lado de sua família. Ele olhava para o altar, onde o padre Ribeiro, um homem corpulento de voz impostada, preparava-se para a homilia. João Rosário estava lá, mas não nos bancos da frente. Disfarçado como um simples fiel da Irmandade, ele se postava na penumbra, perto de uma das pilastras de pedra. Seus olhos, antes cheios de calma, agora ardiam com uma resolução fria. Ao seu lado, Elias, Mateus e outros membros do grupo se misturavam à multidão de criados e alguns libertos permitidos a assistir da parte de trás da nave. A tensão era quase insuportável. Um fio invisível que conectava cada conspirador, cada batida do coração. O padre Ribeiro subiu ao púlpito, sua voz ecoando pela nave. Meus filhos, estamos aqui para celebrar a palavra de Deus, a caridade, Foi então que o sinal foi dado. Não uma palavra, apenas um aceno discreto da cabeça de João para Elias, que estava na sacristia lateral, disfarçado como ajudante. Elias, que havia sido espancado naquele mesmo altar, agora segurava a alavanca que soltaria o púlpito. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e a fúria que o impulsionava. Com um puxão firme e preciso, Elias acionou a alavanca. Um estalo alto cortou o sermão. O púlpito, que João e Benedito haviam engenhosamente enfraquecido, não desabou por completo, mas inclinou-se violentamente, fazendo o padre Ribeiro perder o equilíbrio e cair de forma desajeitada, suas vestes esvoaçando, suas palavras presas na garganta. Ele tentou se agarrar, mas a madeira cedeu ainda mais, deixando-o pendurado de forma ridícula e aterrorizada. Um grito agudo de uma das damas da elite cortou o ar. O caos começou. O que está acontecendo? O padre! É um desastre! Ajuda! Os membros da elite começaram a se levantar, buscando uma saída, o pânico estampado em seus rostos outrora calmos e superiores. Mas não havia saída fácil. Maria, a velha, estava agachada em uma das passagens entre os bancos, disfarçada de faxineira. Com um movimento rápido e quase imperceptível, suas mãos nodosas empurraram as barras de madeira que Benedito havia instalado. Uma série de cliques altos e abafados ressoou. Os bancos das primeiras fileiras, onde os coronéis e suas famílias estavam sentados, travaram-se. As pernas de madeira se expandiram, prendendo as pessoas em seus lugares. As tentativas de levantar-se se transformaram em empurrões e quedas. Não consigo sair. Estou presa. Socorro! O burburinho virou desespero. As joias balançavam, as sedas se amarrotavam, o verniz da civilidade se quebrava. E como se a cena não fosse caótica o suficiente, um cheiro acre
e irritante começou a se espalhar. A fumaça. Clara e Teresa, posicionadas estrategicamente nos porões e nos fundos da igreja, haviam ativado os braseiros disfarçados de incensários. Fumaça densa, carregada com o ardor da pimenta brava e da resina de pinho, começou a subir pelas aberturas do sistema de ventilação, espalhando-se rapidamente pelo ambiente. Pessoas tossiam, seus olhos lacrimejavam, suas gargantas ardiam. A fumaça não era letal, mas era implacável. Criava um véu de terror e desorientação. A luz dos candelabros se tornava turva, fantasmagórica. No meio da confusão, um novo som cortou o ar, o som de madeira sendo quebrada. Eles surgiram das sombras das sacristias, das passagens secretas que só João e Benedito conheciam. João Rosário à frente, empunhando um grande martelo de carpinteiro, seu rosto transfigurado pela determinação. Atrás dele, Elias, Mateus, Benedito e outros, armados não com espadas ou pistolas, mas com as ferramentas de seu ofício, formões, serras de mão, marretas, pedaços de madeira afiados. Eram as mãos que construíram seu mundo, agora as que o desmantelariam. "A caridade de vocês acabou!" gritou Elias, sua voz rouca, cheia da dor de seu espanto. Ele avançou em direção a um dos capatazes que tentava libertar um senhor, golpeando-o na perna com um pedaço de viga. O capataz caiu, urrando de dor. A visão era aterrorizante para a elite. Seus escravos, seus criados, aqueles que eles consideravam invisíveis, estavam ali, no coração de seu templo, empunhando os instrumentos de seu trabalho como armas de justiça. "Não matem!" A voz de João ressoou, surpreendentemente calma, mas com uma autoridade inquestionável. "Façam-nos sentir, façam-nos lembrar." A revolta não era um massacre indiscriminado, mas uma retribuição poética. Um coronel que costumava bater em seus escravos com a palma da mão, teve os dedos esmagados por Mateus com uma marreta. Uma baronesa que se gabava de nunca ter um fio de cabelo fora do lugar, teve seus cabelos cortados brutalmente com um formão por uma servente que ela havia humilhado. A igreja, antes palco de preces vazias, transformou-se em um redemoinho de gritos, tossidos e a brutal verdade. O coronel Almeida, percebendo o perigo, conseguiu se soltar do banco e, em meio à fumaça e ao pânico, tentou escapar por uma saída secreta nos fundos do altar, uma passagem que ele achava que só ele conhecia. Mas João Rosário, que a construíra, sabia de cada esconderijo, de cada atalho. João o encurralou perto do altar, aquele mesmo altar onde Elias havia sido espancado, onde o sangue inocente manchara o mármore. Almeida girou, seus olhos cheios de um terror que João nunca pensou que veria neles. "João, o que é isso? Insano! Você vai pagar por isso!" João ergueu o martelo de carpinteiro, o peso do ferro e da madeira equilibrado em suas mãos calejadas. "Pagar? Nós pagamos por gerações, coronel. Com nosso sangue, nosso suor, nossa alma. Você me ameaçou, ameaçou minha família, profanou este lugar, este local. Meu sobrinho Elias, ele chorou aqui, e agora você chorará." Almeida tentou correr, mas João foi mais rápido. Com uma destreza assustadora, ele o alcançou. "Essas mãos, coronel", João disse, sua voz fria como o aço. "Essas mãos assinaram documentos de venda. Essas mãos brandiram o chicote. Elas não o farão mais." E, em uma cena visceral, João Rosário usou o martelo, a ferramenta de seu ofício, para esmagar as mãos do coronel Almeida. Um golpe seco, seguido de um grito de dor agudo e dilacerante. Os ossos se partiram, os tendões se romperam. O coronel caiu de joelhos, suas mãos incharam e se contorceram, transformadas em massas disformes. Sua arma de opressão foi quebrada. Fora da igreja, o pânico se espalhava. Gritos, fumaça saindo das frestas das janelas. Mas não era um incêndio descontrolado. Eram chamas estratégicas, cuidadosamente acesas em pontos de madeira, em cortinas velhas, para maximizar o terror, para purificar o lugar, mas sem destruí-lo completamente. O fogo lambia as estruturas, o calor aumentava, e o cheiro de fumaça e pimenta se misturava ao cheiro de medo. A igreja, agora um inferno de terror e justiça, cumpria seu novo propósito.
João Rosário olhou para o coronel Almeida, que gemia no chão, suas mãos esmagadas, incapaz de assinar outro documento de venda, incapaz de brandir outro chicote. A maldição havia caído sobre ele. É o suficiente, a voz de João ecoou pela nave. O trabalho está feito. Agora, a liberdade. Os revoltosos, tendo cumprido sua vingança simbólica, não se demoraram. A igreja estava em caos. A elite presa, ferida, humilhada, seus símbolos de poder destruídos. A purificação estava em andamento. Era hora de partir. Eles se moveram como sombras, abrindo as portas de serviço que haviam trancado, desaparecendo na noite, deixando para trás uma Petrópolis em choque e uma igreja do Rosário em chamas controladas, amaldiçoada pela lembrança daquela noite. Uma noite que não seria esquecida. Uma noite em que os oprimidos se tornaram os executores da justiça, e a fé se transformou em fogo purificador. O caos na igreja do Rosário era um espetáculo de terror e fumaça. Gritos de pânico, tosses sufocadas e os gemidos dos feridos enchiam o ar sagrado, agora profanado pela justiça dos oprimidos. João Rosário, com o martelo ainda em suas mãos, observou o coronel Almeida se contorcendo no chão, suas mãos esmagadas, um símbolo da impotência que ele sempre impôs aos outros. A vingança, meticulosamente planejada, estava completa. Rápido! Agora! Para as trilhas! A voz de João ecoou pela fumaça, cortando o pânico. Os membros da Irmandade, movendo-se com a agilidade e o propósito que o terror lhes conferia, correram para as saídas de serviço que já haviam preparado. Benedito e Mateus destrancaram as barras de madeira que bloqueavam os confessionários e as portas dos fundos, abrindo caminho para a fuga. Do lado de fora, nas vielas escuras atrás da igreja, o pequeno grupo se reuniu. O cheiro de fumaça era intenso, e as chamas, controladas em pontos estratégicos para maximizar o pavor sem destruir o edifício, lambiam as cortinas e alguns bancos de madeira, criando um brilho vermelho fantasmagórico que se projetava no céu noturno de Petrópolis. Não era para queimar a casa de Deus, mas para purificá-la, para que a elite nunca mais esquecesse a noite em que o fogo da fé se transformou em fogo da revolta. Cena 1. A fuga pela noite. Rua escura atrás da igreja. Noite. João 40, com o martelo de carpinteiro na mão, lidera o grupo que emerge da igreja em chamas controladas. Elias, 20, Mateus, 25, Maria, 60, Clara, 30, Teresa, 25, Benedito, 35, e outros membros da Irmandade se reúnem. Seus rostos estão marcados pela fuligem e pela adrenalina, mas seus olhos brilham com uma nova liberdade. Maria, o fogo não vai destruir a igreja? João, olhando para as chamas, não, apenas limpá-la, para que eles se lembrem do que aconteceu. Para que saibam que a caridade deles não nos engana mais. Elias, Almeida, suas mãos. Ele nunca mais assinará um documento de venda. Nunca mais chicoteará. Um sorriso sombrio, quase de satisfação, passa pelo rosto de Elias. A justiça para ele havia sido sentida na pele. João, agora, para a liberdade. Antônio, mostre o caminho. Antônio, carreteiro 45, robusto e silencioso, aponta para uma trilha estreita e escura que serpenteia para cima, em direção à densa mata serrana. Antônio, por aqui. Ninguém vai nos achar na mata. Eles se movem rapidamente. Não há festa, apenas o propósito silencioso da sobrevivência. A cada passo, o som dos gritos e dos sinos de alarme da cidade se tornava mais distante. Cena 2. A libertação e o chamado à resistência. EXT. Periferia de Petrópolis, noite. Enquanto avançam, o grupo de João passa por pequenos barracos e moradias humildes de escravizados e libertos que não moravam nos barracos queimados. A notícia do levante na igreja do Rosário já começava a se espalhar, carregada pelo vento e pelo cheiro de fumaça. Um homem velho, escravizado, sai de seu barraco, seus olhos arregalados de medo e esperança. Homem velho. O que aconteceu? O que é esse fogo? Mateus, em voz alta, sem parar de andar. A vingança. A maldição do Rosário. A liberdade está na serra. Mulheres, crianças e outros homens começam a sair de suas casas, seus olhos procurando João Rosário.
o líder da Irmandade. João, parando por um momento, virando-se para a multidão. O tempo de abaixar a cabeça acabou. Eles nos oprimiram em seus templos. Nós os confrontamos no deles. Quem quiser a liberdade, venha. A serra nos espera. Alguns hesitam, o medo ainda arraigado. Mas outros, com um brilho de desafio nos olhos, começam a se juntar ao grupo. Famílias inteiras, com seus poucos pertences, seguem a chamada de João. A pequena Irmandade da Retribuição se transformava em uma coluna de esperança. Cena 3. O pânico em Petrópolis. Int. Igreja do Rosário. Minutos depois. O fogo controlado é finalmente debelado por escravizados e bombeiros locais, sob as ordens histéricas dos poucos coronéis ilesos ou com ferimentos leves. Os bancos destruídos, o púlpito quebrado, o cheiro de fumaça e pimenta impregnado em cada canto. O coronel Almeida está sendo socorrido por criados, suas mãos enfaixadas, seu rosto branco de dor e ódio. Coronel Almeida. Gritos de dor e fúria. Vagabundos, rebeldes, eu vou esmagá-los. Encontrem-nos. Quero os nomes, quero suas cabeças. Um dos barões, Barão de Souza, 55, com um corte na testa. Tenta acalmar o pânico. Barão de Souza. Calma, Almeida. Precisamos de ordem. Os guardas, o exército. Isso é uma afronta ao império. EXT. Ruas de Petrópolis. Noite. Cavaleiros, soldados, capatazes armados a cavalo e a pé, espalham-se pelas ruas, lanternas em punho. A cidade, antes um oásis de tranquilidade para a elite, estava agora em estado de sítio. O pânico dos fazendeiros era palpável. A imagem de seus bens mais valiosos, seus escravos, transformando-se em vingadores, era um pesadelo que eles nunca pensaram que se tornaria realidade. Capitão da guarda, gritando ordens. Procurem por todos os lados. As trilhas da serra. Eles não podem ter ido longe. Quem encontrar um negro fugido, atire para matar. A caçada humana começou. Latidos de cães de caça ecoavam na noite. Cena 4. Rumo ao quilombo. Este. Trilhas da serra. Noite avançada. O grupo de João, agora maior, avança pela mata densa. O cansaço começa a pesar, mas o senso de liberdade recém-conquistado os impulsiona. Antônio, na frente, mostra o caminho, seus olhos acostumados à escuridão. Clara, ofegante. Eles virão atrás de nós, vão enviar todos os seus cães. João, olhando para trás, onde as luzes de Petrópolis pareciam diminuir. Que venham. Não nos encontrarão. As montanhas são nossas. O quilombo nos espera. Lá, o que eles construíram com nossa dor não nos alcançará. Lá construiremos a nossa história. O grupo continua a subir, as silhuetas se misturando à escuridão da serra. O som dos latidos dos cães e dos gritos de caçada ficava cada vez mais fraco, abafado pelos sussurros do vento nas árvores. A igreja do Rosário, lá embaixo, continuava a fumegar, uma cicatriz visível na paisagem da cidade. Uma lembrança ardente de que a maldição agora não era mais dos escravos, mas de seus opressores. A fuga não era apenas física, era uma fuga para a dignidade, para a construção de um novo futuro. A fumaça da igreja do Rosário se dissipou com a madrugada em Petrópolis, mas a mancha de terror e a chama da revolta permaneceram gravadas na memória da cidade. O que se seguiu foi um silêncio pesado, interrompido apenas pelos sussurros da elite, que de um dia para o outro sentiu o chão sob seus pés de seda tremer. O coronel Almeida, com as mãos esmagadas, era o símbolo vivo da humilhação. Um lembrete constante de que seus escravos não eram mais apenas corpos, mas mentes e espíritos indomáveis. A história daquela noite se espalhou como fogo em capim seco. Não pelas páginas dos jornais, que, controlados pelos mesmos senhores, tentavam abafar o ocorrido, chamando-o de incidente isolado ou ato de selvageria. Mas a verdade, a verdadeira história, corria pelas trilhas da serra, pelas senzalas vizinhas, pelas cozinhas e lavanderias, nos cantos escuros onde o medo e a esperança se encontravam. Você ouviu? Lá em Petrópolis, na igreja do Rosário, dizem que o coronel Almeida, suas mãos quebradas, foi João, o carpinteiro. Ele os prendeu lá dentro, com martelos e fumaça. Assim nascem as lendas.
João Rosário, o carpinteiro calmo e eloquente, deixou de ser apenas um homem para se tornar um nome sussurrado com reverência e temor. João do Rosário, passaram a chamá-lo. Não era apenas o líder de uma irmandade, era o arquiteto da vingança, o homem que ousou desafiar o poder no seu próprio santuário. O impacto daquele ato não foi apenas físico, foi um golpe na alma da escravidão. Os senhores de Petrópolis e de toda a região passaram a dormir com um olho aberto. A figura do escravo, antes vista como um ser dócil e submisso, transformou-se em um fantasma que rondava seus pesadelos. Cada barulho na noite, cada sussurro entre seus criados, cada olhar distante de um escravizado, virou um sinal de alerta. Eles, que viviam com a certeza de sua superioridade e impunidade, agora conheciam o medo que por tanto tempo haviam infligido. A Igreja do Rosário, antes um palco de ostentação e hipocrisia, se tornou um monumento à resistência. Mesmo reparada, nunca mais seria a mesma. Cada marca de fumaça, cada tábua substituída no púlpito, cada mancha disfarçada no chão, contava a história da maldição que se abateu sobre a elite. Uma maldição que não veio do céu, mas da terra, dos que eram pisados. E para os oprimidos, a história de João e da Irmandade do Rosário se tornou um farol. Nas rodas de capoeira, nas cantigas de trabalho, nas histórias contadas sob o luar, a coragem de João era exaltada. Ele provou que a estratégia e a união podiam vencer a força bruta, que a justiça podia ser arrancada das mãos dos opressores, mesmo nos lugares mais improváveis. A fuga para o quilombo na serra não foi o fim da história, mas o começo de uma nova. Lá, sob a liderança de João, os que haviam escapado da maldição da escravidão começaram a construir uma nova vida. Um lugar onde as ferramentas do carpinteiro seriam usadas para erguer casas, não armadilhas, onde a fumaça seria do cozido, não da pimenta que arde os olhos, onde a fé seria verdadeira e a liberdade inquestionável. João Rosário se tornou o símbolo de que a libertação não era apenas um sonho distante, mas uma conquista possível, forjada com inteligência, coragem e, acima de tudo, a união de um povo que se recusava a ser quebrado. Sua lenda ecoou, inspirando outros levantes, alimentando a esperança em corações por todo o Brasil. A história da Igreja do Rosário não é apenas um relato de vingança. É a prova de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a chama da resistência arde e que heróis esquecidos, como João Rosário, moldaram o futuro do nosso país com a força de suas mãos e a astúcia de suas mentes. Eles nos ensinam que a justiça, quando negada pela lei, pode surgir da mais inesperada e visceral das revoltas. Se a coragem e a inteligência de João Rosário ressoam em você, se essa história de resistência te tocou profundamente, comente a palavra coragem aqui embaixo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a força daqueles que ousaram desafiar o sistema. E essa é a história, meus amigos, da maldição da Igreja do Rosário. Uma história de opressão que encontrou sua resposta na coragem, na estratégia e na sede de justiça de homens e mulheres que a história oficial tentou silenciar. João Rosário e a Irmandade do Rosário não apenas se vingaram de seus opressores, eles gravaram na memória de uma cidade a verdade de que a liberdade é um direito inalienável e que a fé sem ação não move montanhas, mas a ação sim pode derrubar impérios. Se a saga de João Rosário e a bravura da Irmandade do Rosário tocaram seu coração e acenderam a chama da indignação e da admiração, não guarde essa história para você. Curta este vídeo para nos mostrar que a voz desses heróis precisa ser ouvida. Inscreva-se no canal e ative o sininho, para não perder nenhuma das próximas histórias de resistência, justiça e heroísmo que trazemos aqui todos os dias. São narrativas que o livro didático nunca te contou, mas que moldaram quem somos. E se você quer mergulhar ainda mais fundo nas raízes da nossa história, se prepare, porque temos muitas outras lendas de coragem e rebeldia que esperam por você. Clique nos cards que aparecem na tela ou explore nossa playlist de heróis esquecidos do Brasil. Há um universo de bravura esperando para ser descoberto. Compartilhe essa mensagem de força e inspire a todos a lembrar que a história é feita por muitos,
e não apenas pelos que detêm o poder. Juntos, podemos resgatar e honrar a memória daqueles que lutaram por um futuro mais justo. Até a próxima história, onde a verdade continuará a ecoar mais alto do que o silêncio imposto.